Iniciando a gravação, então. Bom, então a gente vai continuar dando sequência, né, às soluções, as principais soluções da equação de Schrödinger, independente do tempo, né, para finalizar o capítulo 6 do Física Quântica Iceberg-Resnick, né? Bom, então, revisando, a gente resolveu o potencial nulo com muitos detalhes. A gente resolveu o potencial degrau para energia menor do que V0, com bastante detalhe também. Assim como a gente resolveu com a energia maior do que V0, né? Bem resolvida, bem completamente. Aí depois a gente passou, né, a aula passada para a barreira de potencial, para energia menor do que V0, ok? E depois, que é o caso mais interessante, né, o do tunelamento, e depois para a barreira de potencial para energia maior do que V0. Então hoje a gente vai, né, tentar resolver, né, o potencial dito quadrado, né, e o potencial infinito, certo? Bom, vamos lá. Então o potencial, o poço, né, na verdade, poço de potencial quadrado, certo? Porque às vezes é comum ouvir a barreira de potencial quadrada também, né, que seria uma barreira de potencial visualmente quadrada, né? Graficamente quadrada, e aqui, em vez de ser uma barreira, é um poço, né? Bom, aqui não é complicado entender. Veja que, conforme as aulas vão passando, eu não entro muito em todos os detalhes que a gente já explorou nos dois primeiros casos, né? No potencial degrau e no potencial nulo, certo? Bom, então aqui é fácil de entender, né? Que eu vou ter uma condição de energia menor do que V0 e uma condição de energia maior do que V0, certo? Dito isso, né, o gráfico aqui já vai nos dizer o seguinte. Nesta região, a energia é menor do que a energia potencial. Nessa região, a energia é maior do que a energia potencial, que é zero, ou seja, nesse intervalo de menos A sobre 2 até A sobre 2, esse intervalo não, né? Nesse intervalo espacial, vamos colocar dessa forma, o potencial V0 é igual a zero. E depois, na terceira região aqui, eu tenho um potencial maior do que a energia, certo? Bom, então significa, né, que eu vou ter um potencial. Lembra do caso do potencial nulo? Então, dentro, né, dessa região aqui, certo? Dentro da região entre menos A sobre 2 até mais A sobre 2, eu tenho um potencial nulo, com uma energia maior. E esse problema, ou pelo menos as equações que governam, as equações, né? Ou melhor, as funções de onda que representa a partícula, a gente já resolveu no primeiro problema do nosso caso. E também nós já resolvemos, vamos pensar assim, metade desse problema no caso do potencial degrau. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Se eu notar, metade desse problema aqui é um potencial degrau, correto? Né? Veja bem. Metade desse problema é um potencial degrau, a outra metade também. Então, a gente já pode dizer, né, ou intuir
o conjunto de equações que estarão relacionadas à parte, vamos chamar assim, esquerda, centro ou dentro, né? E direita, né? Então a gente já sabe o conjunto de equações que representará esta região. A gente saberá o conjunto de equações que representa esta região, que no fundo é, né, praticamente um potencial degrau. Então não tem muitas dificuldades em construir o conjunto de funções que a gente precisa verificar. Lembra que a gente sugere, o passo é, eu tenho um poço, né? Eu tenho uma configuração para energia potencial. Suponha que seja uma configuração qualquer. Eu primeiro tenho que separar as regiões, né? Onde a combinação energia e energia potencial sejam constantes e descrever um conjunto de funções, né, associado ao movimento da partícula nessas três regiões e depois eu vou verificar, né, a condição, né, de continuidade, né, nesses extremos, né, no caso aqui, em menos A sobre 2 e mais A sobre 2. Então, basicamente, esse é o passo para resolver qualquer um desses problemas relacionados à equação de Schrödinger independente do tempo, né? Então, esses, né, que a gente está resolvendo são os mais conhecidos, são os clássicos, digamos assim. Existem outras opções, né, de energia potencial para ser resolvida, né? Mas o problema é que, em alguns casos, né, a forma da energia potencial pode ter uma dependência com x, né? Por exemplo, se eu tivesse um potencial assim, né? Vamos dizer que a partir do zero ele crescesse com um x, né? Então seria um v. Se fosse no zero, seria um v que é igual a um v0 vezes x, né? Então esta inclinação, né, está relacionada ao fator multiplicativo x. Se partisse de qualquer outro lugar, então teria um v que é igual a uma constante mais um v0x, né? E essa constante ia determinar a posição de corto zero no eixo do y, né? Então pode ocorrer potenciais diferentes, né? A gente viu um potencial, né? Tem um potencial que ele é mais ou menos assim, né? Tem um potencial que ele é mais ou menos assim, né? Então tem diferentes potenciais que a gente pode resolver, né? Então, dependendo do potencial, a gente vai construir o conjunto de equações. A coisa é que para esses potenciais aqui, meio quadradão, digamos assim, a gente já construiu, né, um entendimento de como são essas equações, certo? Então, dentro, né, que é a parte mais interessante, digamos assim, né, qualquer valor para energia E0, né, será possível, mas vai ter uma condição aí que restringe esse qualquer, né? Então vamos dizer que esse qualquer, né, está entre aspas aí. Eu vou construir diferentes valores eu vou descobrir, né, diferentes valores para a energia, nós vamos descobrir, mas a gente vai verificar que não é exatamente qualquer valor de energia que é possível. Segundo a mecânica clássica, essa afirmação é verdadeira, né? Eu tenho uma energia potencial igual a zero, né? E qualquer valor de uma energia maior do que zero é possível, né? Então depois a gente verifica se isso é verdade aqui na mecânica quântica também, certo? Então vamos lá, né? A gente tem dentro do poço. Dentro do poço é a região onde o potencial
A energia potencial é nula. Veja, a gente não usou nessas aulas em nenhum momento o potencial. Lembra que lá quando a gente define força, vamos fazer uma regressão lá em eletrostática, né? A gente define força elétrica, depois a gente define o campo, né? Depois a gente define energia, né, também, e depois a gente define uma energia potencial e um potencial, né? Então, o potencial está relacionado ao campo, né, digamos assim, e a energia potencial está relacionada à força. Então, se eu, né, por algum momento falar potencial, vocês sabem que é energia potencial, tá? Eu fiquei de falar isso nas outras aulas, acabei esquecendo. Aqui é energia potencial sempre, né? Então, dentro do poço significa, né, que x é maior do que menos a sobre 2 e menor do que a sobre 2. O potencial, veja, a energia potencial é nula, então eu vou ter como sugestão, né, uma partícula se deslocando no sentido positivo, né, do eixo x, e vou ter uma função, né, que vai descrever o comportamento da partícula se movimentando na direção negativa do eixo x, ok? Oscilando e descrevendo uma direção positiva, outra uma direção negativa. Como a energia potencial é zero, o nosso K vai ser sempre raiz de 2mE sobre H cortado, ok? A descrição, né, clássica, né, da partícula sugere, né, uma mistura de ondas nos dois sentidos que vão formar uma equação, uma onda estacionária, né? Então, a combinação, né, desta onda incidente, vamos chamar assim, e da onda que retorna, né, a onda que se propaga na direção positiva com a que se propaga na direção negativa, tem que ser tal, a combinação tem que ser tal que forme uma onda estacionária. Bom, e aí, né, para obter esse resultado de forma mais clara, a gente usa as propriedades de Euler, né, para as funções trigonométricas, e aí deixa a equação um pouquinho com uma cara mais amigável, né? Vamos pensar o seguinte: a psi de x, né, é a exponencial de ik1x mais b exponencial de menos ik1x. Se, né, eu chamar a igual a b, né, então eu posso escrever a psi de x como b exponencial de ik1x mais exponencial de menos ik1x, né? Já que a é igual a b, então simplifica aqui. Mas fica melhor se eu colocar um 2 no divisor, certo? Então, vai aparecer uma nova constante, né? B', né? Que multiplica essa quantidade. Mas essa quantidade aqui, a exponencial de ikx mais exponencial de menos ikx dividido por 2, é a função cosseno de kx, ok? Lembrando das identidades de Euler, ok? Bom, então eu posso trocar, né? Veja que o que a gente fez foi trocar esta por essa daqui, certo? Então a nova função φ de x, né, vai ser b' cosseno de k1x. Né? Quando a gente precisar saber do valor de b, a gente só lembra, né, dessas condições aqui, que o b' a gente chamou de 2b e que b é igual a, certo? Por enquanto, até agora, tá tudo bem, né? Então, né, essa equação 2, né, vai representar uma onda estacionária com nós em posições fixas, né? Ou seja, né, cosseno de kx igual a zero. Né? Então, toda vez que tiver essa condição, eu tenho uma onda estacionária, certo? Eu ainda posso, né, sugerir uma outra equação parecida com aquela, só que em vez de chamar A igual a B, eu vou dizer que menos A é igual a B. Então, isso vai nos levar
a uma equação do tipo a exponencial de ik1x menos exponencial de menos ik1x. Veja que agora apareceu o sinal de menos, né, por causa dessa sugestão de alteração. Novamente, né, esse a sozinho não me leva a uma identidade perfeita, digamos assim, né, de Euler. Então, o que eu faço? Eu divido por 2i e, né, mudo a minha constante a linha. Então, a minha constante... Eita, a minha constante a, né, vai ser a linha dividido por 2i. Eu faço isso de novo, né, para encontrar outra função mais fácil de ser visualizada, que é o a' sendo de k1x, né, onde a' vai ser 2aiazão. 2iazão, desculpa. Então, se esta φ de x é a solução da minha equação, em termos de seno, e aquela anterior, que é um b' cosseno de k1x, também é a solução, então a combinação linear dessas duas também é. Lembra que isso é uma propriedade necessária, né? Importante e necessária das autofunções de onda. Então a nossa psi de x, né, que é a solução da equação de Schrödinger independente do tempo, vai ser a psi, exponencial de et sobre h cortado, onde nossa psi vai ser a' seno de k1x mais b' cosseno de k1x. E o nosso k1 continua sendo raiz de 2m sobre h cortado, ok? Então, se ambas as soluções 2 e 3, né, são soluções, né, a combinação linear delas também é. Bom, a gente escreve dessa forma porque é mais fácil de enxergar os nós, né, observando as funções seno e cosseno. Lembra que um número imaginário está embutido aqui dentro do nosso A, certo? Dentro do B não, mas dentro do A é sim, ok? Então essa expressão aqui, A4, ela é completamente equivalente à primeira expressão, né, que a gente colocou, né, no início da aula, que é a região para dentro do poço, né, para dentro desta região aqui, certo? Bom, feito isso, então a gente construiu, na verdade a equação 1 já é a equação que a gente tem construído desde o início desse capítulo, né? Mas a gente decidiu escrever na forma da equação 4 de uma forma um pouco mais amigável. Aí para o lado de fora do poço, né, a gente tem dois tipos de soluções, né? Um decaimento exponencial e um crescimento exponencial. Então eu vou ter a psi, né, para as regiões menor do que menos a sobre 2, ok? Ou seja, esta região aqui. E depois eu vou ter um conjunto de equações para o lado de cá da equação também, certo? Bom, então, para um dos lados, né? O lado esquerdo, eu vou ter c exponencial de k2x mais d exponencial de menos k2x, ou seja, um crescimento exponencial e um decaimento exponencial. E do lado direito, né, eu vou ter uma f k2x mais uma g exponencial de menos k2x, ok? Nesse caso, a energia é menor do que a energia potencial, então o nosso K é raiz de 2m V0 menos E sobre H cortado, ok? Bom, então nesse caso a gente vai ter 6 constantes arbitrárias para lidar, né? O A' e o B', que a gente construiu na equação 4, mais essas outras 4 aqui, C, D, F, G, ok? Bom, mas se eu pensar, né, um pouco, né, a autofunção, né, ela tem que ser finita, né, nessas duas
esses dois lados. Então, a gente tem que fazer D igual a zero e também fazer o F igual a zero. Veja, D é um decaimento exponencial do lado... Deixa eu desenhar aqui, né? Então, suponha que dentro aqui do poço, né, eu tenho uma onda que representa, né, o poço aqui. Esta parte, né, essa função aqui, representa um decaimento exponencial. Então, esse decaimento seria algo do tipo assim. Então, desse lado, não faz sentido esse tipo de comportamento. Mas desse lado, sim. Certo? Então, a gente mantém o g exponencial de menos k2 sobre x. E do outro lado, eu tenho um crescimento exponencial. Então, esta função faz sentido aqui, mas não faz sentido aqui. Por isso que a gente chama D e F igual a zero, entendeu? Mesmo que todas essas funções da equação 5 sejam soluções da equação de Schrödinger, ok? Aí a gente, digamos assim, coloca uma condição física, né, para justificar eliminar as constantes D e F. Então, a gente, em vez de ter um conjunto, né, de 6 equações, então agora, a partir de agora, a gente eliminando, né, essas duas, a gente fica só com 4, né, para resolver. Bom, resolvendo a condição de continuidade para esse conjunto de equações, né? Então eu tenho, vamos jogar fora esse termo aqui e jogar fora esse termo aqui. Então eu tenho uma, duas, né? E 3 equações para aplicar a condição de continuidade, menos A sobre 2. Eu tenho que aplicar, né, menos A sobre 2 desta daqui com o lado direito e tem que aplicar as condições desse daqui com o lado esquerdo também, certo? E tem que aplicar as condições das derivadas também, né? Bom, feito isso, a gente vai chegar, né, numa psi que contempla, né, que é a solução completa dessa equação, e aí a gente vai perceber, né, as seguintes características, né? Veja que a gente pulou alguns passos aqui para não refazer toda uma álgebra, né, que de certa forma é um pouco tediosa, né? Nesse caso especial, ela é bastante grande, né? Eu tenho feito, né, mas tem lá no apêndice G do iceberg também, né? É uma conta extensa no fundo, né? Bom, feito isso, né, a gente pode fazer um gráfico, né, da psi, das diferentes psi. Então eu vou ter, né, por exemplo, para meio comprimento de onda, né, ou seja, uma onda ela pode ser estacionária, o menor valor, né, para uma onda estacionária seria meio comprimento de onda, né? Então seria metade, eu já tenho um nó, né? Mais meio comprimento de onda, eu tenho outro nó, e assim por diante, né? Então, a primeira solução possível é para meio comprimento de onda. Então, a função, né, dentro do pulso, ela é uma função oscilante, né, de meio comprimento de onda, e nas extremidades ela tem um decaimento, no caso aqui é um decaimento exponencial inverso, né, e nesse caso aqui é um decaimento exponencial normal. Se a função ela tiver um comprimento de onda inteiro, né, por exemplo, ela tem um máximo e um mínimo, então, nesse caso aqui, a função ela teria
um decaimento exponencial, só que negativo. Aqui eu tenho um decaimento exponencial, só que positivo. E se ela tiver um comprimento de onda e meio, né, seria mais ou menos assim. Então ela tem, a partir daqui, meio comprimento de onda, mais meio, né? E nas condições de contorno, nas, né, condições fora do poço, ela teria decaimentos exponenciais. Isso é uma condição, né, da construção da equação. As soluções, né, só podem ter valores estacionários. Sendo assim, a energia possível dentro desse poço, ela é bem discreta. Então, somente energias E1, E2 e E3, né, que estão relacionados a essas funções do tipo, né, meio comprimento de onda, um comprimento de onda, um comprimento e meio. Né? Então, esse gráfico representa as 3 primeiras autofunções, que fazem parte da função de onda, que é a solução da equação de onda de Schrödinger, cujos autovalores, né, está representado nesse gráfico aqui, E1, E2 e E3, ok? Então, essa solução do poço, né, é bastante interessante pelo fato das ondas serem estacionárias. Então, é a primeira vez que tem uma condição onde que as ondas, né, devem ser estacionárias numa região finita, né? Nos casos anteriores, por exemplo, eu tive o poço, o potencial nulo, o potencial degrau. Então, no potencial aqui, eu teria um decaimento exponencial e do lado de cá eu teria uma partícula condicionada a só uma parede, vamos pensar assim. Aí depois a gente colocou o terceiro caso, que era a barreira de potencial, né? Só que a barreira de potencial, dentro da barreira de potencial, o decaimento era exponencial e não ondulatório. Né? Então esse é o primeiro caso, né, onde eu tenho um comportamento oscilatório dentro de uma região limitada pelo potencial. Menos A sobre 2 e A sobre 2, ok? Deixa eu acelerar, senão a gente não acaba. Bom, do ponto de vista clássico, né, a partícula nunca poderia ter ser encontrada fora dos limites do potencial, já que o potencial, a energia potencial é maior do que a energia mecânica. De qualquer forma, a gente vê, né, que a função de onda, né, que está associada ao movimento dessa partícula dentro desse poço, ela tem um certo comportamento além dos limites que leva a uma densidade de probabilidade de ela ser encontrada além, né, dos limites menos A sobre 2 e mais A sobre 2, ok? Então, né, à esquerda, né, para x menor do que A sobre 2, a função é regida por uma exponencial, né, de menos kx, onde o meu k vai ser raiz de 2me sobre h cortado, v0 menos e1. Né? E no centro, ela é governada, né, por uma função do tipo cosseno, raiz de 2 cosseno de kx, onde o meu k é raiz de 2me1 sobre h cortado, certo? Não é difícil, né, se a gente fizer o gráfico da densidade de probabilidade, né? Então aqui né, existem algumas condições que a gente pode analisar, né? Então, por exemplo, quando a energia potencial tende a infinito, né, o nosso E1 cresce, né, mas de maneira mais lenta, né? Então, por exemplo, se a energia potencial, a altura da energia potencial, né, vamos pensar assim, nosso poço é algo do tipo assim, mas se a energia potencial aumentar, eu poderia ter uma energia potencial de um poço, exagerando aqui, bastante comprido, né? Ok? Então, conforme a energia potencial vai aumentando, né? Então,
o nosso valor de K vai aumentando, e o decaimento, lembra que o K2, né, está relacionado aos decaimentos fora do poço, ele vai ser um expoente grande e vai acelerar o decaimento, né? Então, o comportamento da partícula, né, digamos assim, vamos pensar nesse gráfico aqui, para meio comprimento de onda, né? Então, aqui eu tenho uma energia, um potencial que é comparável à energia mecânica, então o decaimento é mais lento, né, por causa dessa diferença aqui. Conforme eu aumento, né, a minha energia potencial, o valor de K2 vai aumentando, né, e o decaimento é mais bruto. Até um ponto onde a energia potencial é tão grande, né, que o decaimento é quase nulo, né, ou praticamente nulo. É nulo sempre nos limites, né, nos limites clássicos. Então, né, o nosso Kx vai ficar muito grande assim, conforme o V de x aumenta. Essas análises aqui são interessantes para o próximo problema. Vai nos conectar ao próximo problema. Então, no limite de V tendendo a infinito, né, a psi deve ser zero para todo x fora do poço, né? É isso que eu acabei de dizer. Né? Conforme o V0 vai aumentando, esta contribuição fora do poço vai diminuindo, né? Ok. Bom, então a gente resolveu o poço, o poço de potencial quadrado. Agora a gente resolve, digamos que é o caso particular do poço de potencial, que é exatamente essa última análise que a gente fez, quando a energia potencial é infinita, né? Ou muito grande, certo? O que isso significa? Significa que eu tenho um poço, né, com uma energia, com uma energia potencial tão grande, né, que as partículas que estão se movimentando, né, dentro desse poço não têm a menor chance, né, de conseguir superar essa energia potencial e, como ela é descrita por uma função de onda, isso também leva, né, matematicamente, a solução mostrar que se a energia potencial é infinita, então a chance, ou se eu fizer o gráfico da densidade de probabilidade, eu vou verificar que não existe, né, curva além dos limites menos A sobre 2 e mais A sobre 2, entendeu? Então, nesse limite, né, especial do poço de potencial, que é o potencial infinito, ok? Eu vou ter não mais três conjuntos, né, três regiões, mais duas regiões. Uma região, desculpa. E a região somente entre menos A sobre 2 e A sobre 2. Na verdade, eu tenho as três regiões. Mas aqui eu posso afirmar que a nossa psi, né, a nossa psi é igual a zero. Do lado de cá, eu também posso afirmar, né, que a nossa função que descreve essa energia é igual a zero. Né? Então, se ela for escrita em termos de uma energia... Veja, o K2, né, ele é V0 menos E. Esse V0 é tão grande que o E0 é desprezível. Né? Então, V0, né, cresce tão rapidamente quanto cresce K2, né? Um pouco mais lento, porque ele é a raiz. Mas, enfim, quando esse valor de V0 é muito grande, K2 é muito grande, então o decaimento é quase zero, certo? Então, eu não tenho uma representação para as autofunções do lado de fora do poço infinito, né? Por isso que a gente chama de poço, né? Infinito, ou seja, a energia potencial limitante ela é infinita. Obviamente, né, essa construção ela é a mais
idealizada, digamos assim, possível, né? Bom, mas talvez traga algum resultado interessante. Então, se eu pensar, o meu V0, ele é infinito para as regiões fora, né, menores que menos A sobre 2 e mais A sobre 2, e ele vai ser zero dentro do poço, né? Veja que tem uma condição bastante interessante. Nesse sentido, o conjunto de equação ele se restringe a esse conjunto aqui, certo? Ou seja, a minha psi vai ser A seno de kx mais B seno de kx, onde o meu k é simplesmente raiz de 2me sobre h cortado, certo? Então, assim como no caso anterior, do ponto de vista da mecânica clássica, eu poderia assumir qualquer valor para a energia. Né? Do ponto de vista da mecânica quântica, eu não posso assumir qualquer valor para a energia, já que o comportamento da função ela tem que conter ondas estacionárias dentro do limite, né, do poço, menos A sobre 2 até mais A sobre 2. Como esse conjunto de equação, né, essas duas equações aqui, é uma combinação linear, né, de uma equação que está indo e uma que está voltando, que tem que ser estacionária, então quem vai determinar os nós, né, dessas ondas vai ser o meu K. E quem determina o K é a minha energia. Né? Então a gente chega, né, só por essa análise, a uma prévia conclusão de que a energia é quantizada. Às vezes é mais fácil enxergar a energia quantizada no problema do poço do que no problema anterior. Na verdade, em muitos livros, textos, o primeiro problema a ser resolvido é o problema do poço infinito, né? Porque ele só tem um conjunto de equações seno e cosseno, que é fácil de entender, né? E pronto, né? Mas Weisberg constrói o conhecimento de uma outra forma, né? Então, fora do poço, como eu disse, a minha psi é igual a zero, certo? Então, o conjunto de equações fica num formato mais simples, né? Então, a condição de contorno, né, seria psi igual a zero em mais ou menos A sobre 2, né? Lembra, apesar de eu ter uma psi de x igual a zero do lado esquerdo e do lado direito, eu ainda tenho, né, que considerar a condição de contorno na parede, né? Então, a condição é que a psi de x vale zero nas extremidades. Significa escrever A seno de Ka sobre 2, ou seja, seno de Kx. Então, eu vou fazer para mais, né, A sobre 2 e para menos A sobre 2. Então, fazendo para mais A sobre 2, ou seja... Ops, esqueci que é infinito. Então, aqui eu tenho menos A sobre 2 e mais A sobre 2. Então, para menos A sobre 2, eu vou ter A seno de menos Ka sobre 2 mais B cosseno de menos Ka sobre 2 igual a zero. É a condição de continuidade nessa parede aqui. Do outro lado, em menos A sobre 2, desculpa, nessa parede aqui. Do outro lado, né, nessa condição aqui, eu vou ter A seno de Ka sobre 2 mais B cosseno de Ka sobre 2. Certo? Então, a equação 7, vamos pensar na equação 7 primeiro, ela pode ser reescrita da seguinte forma, né? Menos A seno de Ka sobre 2 mais B cosseno de Ka sobre 2. Né? Eu uso a propriedade do seno de menos alguma coisa é igual a menos seno de alguma coisa. O mesmo vale, né, para o mesmo vale não, desculpa. O cosseno de menos qualquer coisa é igual mais o cosseno, né? Então eu uso essa propriedade e escrevo a equação 8. Bom, da equação 6 e 8, se eu pensar aqui, ó, eu tenho
esta equação, que tem... Veja, a gente faz essa brincadeira aqui para ficar na forma seno de Ka sobre 2 e cosseno de Ka sobre 2, porque daí eu posso somar ou subtrair com a equação 6. Né? E é isso que a gente faz. A gente soma, né, essas duas, então vai eliminar esse termo aqui. Eu vou ficar só com 2b cosseno de Ka sobre 2. E se eu subtrair, em vez de ficar com mais 2b seno de Ka sobre 2, eu vou ficar com 2a seno de Ka sobre 2 igual a zero. Né? Então, veja, a gente aplicou a condição de contorno, né, a condição de continuidade nas paredes do poço, né, e encontramos duas equações, a equação 9 e a equação 10. E ambas, né, devem ser satisfeitas, ok? Então, desse modo, né, tanto a psi quanto a psilinha devem ser finitas e unívocas em todos os pontos, né, que é a condição que a gente sempre aplicou, em x e mais ou menos a sobre 2. Porém, esse conjunto, né, ou seja, a equação 9 e 10, né, não existe um mesmo valor de k que faça simultaneamente que cosseno de Ka sobre 2 e seno de Ka a sobre 2 sejam simultaneamente nulos, ok? E também não faria sentido a gente dizer, bom, já que eu não consigo a condição, eu não consigo escolher um K onde simultaneamente cosseno e o seno seja nulo, né? Então eu poderia escolher multiplicar, dizer, né, que a constante A é igual a zero, a constante B é igual a zero, só que isso também não me levaria a resultado nenhum. Então, o truque aqui é fazer o seguinte, é combinar essas duas condições. Por exemplo, eu posso dizer que A é igual a zero e cosseno de KA é igual a zero, certo? Ou eu posso dizer que B é igual a zero simultaneamente quando seno de KA é igual a zero. Então, essas duas soluções aqui da equação 11, elas, né, satisfazem a equação 9 e 10. Sendo assim, né, então no primeiro tipo, né, eu vou ter uma psi de x, que é um b cosseno de kx, com cosseno de ka sobre 2 igual a zero, e a outra eu vou ter a psi de x igual a seno de kx, onde o seno, né, é k sobre 2 igual a zero. Veja, eu não sei se ficou claro, né? Para não chamar as duas constantes A e B de zero, eu posso fazer um combinado, né? Digamos assim. Quando a cosseno de Ka sobre 2 é zero, a A deve ser zero, porque daí mata o meu seno. Ou eu mato o meu cosseno e deixo a parte do seno, certo? Essa construção é possível. Sendo assim, né, é fácil notar que quando o caso for cosseno de Ka sobre 2 igual a zero, significa que o argumento do cosseno, né, para que o cosseno seja zero, para o cosseno de qualquer coisa ser zero, essa qualquer coisa tem que ser π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2 e assim por diante, ok? Aí eu posso introduzir um número inteiro, já que, se eu perceber, aqui seria 1, né, 3, 5 e assim por diante, né? Números ímpares. Então, eu posso dizer que na primeira condição, o meu K seria nπ sobre A, onde o meu n é 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Aí eu encontraria um certo Kn. A segunda forma é para o seno. Então, o seno de alguma coisa é zero, quando essa alguma coisa é um múltiplo inteiro de π, ou seja, π, 2π, 3π e assim por diante. E aí eu posso escrever um segundo Kn. Um segundo Kn, esse Kn, né, está relacionado a essa função aqui, né, e o outro Kn está relacionado a outra função ali. Então, o Kn igual a nπ sobre A, com n igual a 2, 4, 6 e assim por diante, também constrói
é um conjunto de solução, ok? A solução para n igual a zero, né, é π igual a zero. E π igual a zero dentro do poço também não tem informação nenhuma, né? Então, por isso que a gente omite, né, n igual a zero aqui, certo? Então, eu construí, né, duas funções psi. Uma, psi_n de x, que é igual a bn cosseno de knx, onde o meu kn é nπ sobre a, com n igual a 1, 3, 5, 7 e assim por diante. E a outra é semelhante a n seno de knx, onde o meu kn é nπ sobre a, com n igual a 2, 4, 6 e assim por diante. Então, estas psis aqui são soluções para dentro do poço, ok? Então, aqui, a primeira informação interessante que apareceu foi um certo número quântico, né? Ou seja, esse número aparece na construção das equações por causa do fato de que as ondas dentro do poço têm que ser ondas estacionárias. Elas só são estacionárias quando é um múltiplo de π, certo? No caso, né, um múltiplo ímpar ou um múltiplo par. Então, a primeira vez que aparece esse número, né, a gente já comentou, né, que esse número era um tal de número quântico, né, e a gente vai verificar que esse número realmente é um número quântico, né? Então, K então ele, né, a gente vai verificar isso agora. Na verdade, a gente chama de número quântico depois da equação 13, tá? A equação 13, como é construída? Eu sei que o nosso K para dentro do poço é raiz de 2m sobre h cortado. Mas eu sei também que o K, né, nessas equações vai ser nπ sobre a, e esse n pode ser, num caso, 1, 3, 5, 7 e assim por diante, no outro caso, 2, 4, 6. Então, no fundo, do ponto de vista do K, ou seja, esquece essa parte aqui, né? Do ponto de vista do K, então o meu Kn é nπ sobre A, onde n pode ser qualquer número, 1, 2, 3, qualquer número inteiro, né? Partindo do 1, ok? Porque aqui, ó, esses dois K's aqui não diferencia a minha função, ela só diferencia quando eu mostro essas equações, certo? Bom, então eu igualo, né, essa informação, que de um lado o meu K é raiz de 2m sobre h cortado, e do outro lado é nπ sobre a. Então, para isolar a nossa energia, né, eu posso elevar os dois termos ao quadrado, e aí eu vou ter que a energia vai ser π quadrado h cortado ao quadrado, n ao quadrado, dividido por 2m ao quadrado. Veja que a minha energia depende de um número inteiro. Então, a minha energia não é uma única energia, ela é uma energia EN, ok? Onde meu N é 1, 2, 3 e 4. Então, a gente acaba, né, de encontrar as energias, né, relacionadas as diferentes energias relacionadas às autofunções de onda, que são soluções da equação de Schrödinger para o problema dentro do poço infinito, ok? Muita informação, né? E eu estou passando do tempo. Bom, do ponto de vista do gráfico da energia, né? Então eu tenho a energia potencial gigante, né? Infinita, né? Então essa setinha significa que ela não acaba aqui, ela vai avante. E aqui eu poderia, né, estar representando a energia E1, a energia E2, a energia E3, E4 e assim por diante, né? Lembrando que a nossa energia é muito parecida com o que a gente já comentou, né? En é π ao quadrado h ao quadrado sobre 2ma ao quadrado, que multiplica um n quadrado, certo? Então, vamos apagar isso aqui. Então, existe um fator comum aqui, que é esse cara aqui, certo? Então, esse fator comum é sempre a mesma coisa, que a gente chama do estado de menor energia.
Então, o estado de menor energia vai ser quando n igual a 1, né? Ou seja, essa quantidade aqui está sendo multiplicado por 1. Né? O segundo estado é para quando tudo isso daqui estará sendo multiplicado por 4, ou seja, 2 elevado ao quadrado, depois por 9 e assim por diante, ok? Então, o nosso E1, né, é o nosso estado, o nosso estado de menor energia. E é interessante que esse estado de menor energia não é zero, ok? Bom, só lembrando aqui o que eu anotei. Né, veja que no poço finito e no poço infinito a gente tem resultados semelhantes para os valores da energia. A diferença é que para o poço finito eu tenho uma probabilidade da partícula ser encontrada além das regiões entre menos A sobre 2 e mais A sobre 2. No caso do poço infinito, eu não tenho mais esse conjunto de equações para além desses limites, porém, né, eu consigo determinar a energia, né, definir uma energia, né, dos estados que a gente diz, né, os estados ligados, é EN, ok? E a outra informação importante é que a energia do menor estado ela é diferente de zero, né? E é isso que é o último resultado, né, que a gente vai comentar. Então, o meu E1, né, que eu acabei... Meu E1, que é o estado, né, de menor energia, que é, né, esta quantidade aqui, π quadrado h cortado ao quadrado sobre 2ma ao quadrado, né, ele é o estado de menor energia, ou energia do ponto zero, né, que, né, basicamente, né, é o resultado do princípio de incerteza, né. Então, se eu tenho uma incerteza na posição, veja que o meu poço ele tem largura A, ele vai de menos A sobre 2 a mais A sobre 2, então ele tem largura A. Então, a minha partícula pode estar em qualquer lugar dentro de uma distância A. Então, esta é a minha incerteza na posição. Né? Eu posso escrever a incerteza no momento, né? Se eu fizer dψ delta x, delta p igual a h cortado sobre 2, né? Então posso dizer que a incerteza no meu momento é h cortado sobre 2 delta x. Mas o meu delta x é aproximadamente a. Então seria, a incerteza no momento seria h cortado sobre 2a. Se eu fizer o produto, né, delta x, delta p, né, eu tenho aproximadamente 2π vezes a h cortado, né? E isso está acima, né, do limite inferior de h cortado sobre 2, né? E esse fato, né, do estado de menor energia, né, não ser zero, né, explica, por exemplo, né, porque o fato do hélio, né, não se solidificar a temperaturas abaixo de 1000 kelvins, né, negativos, né? 1000 kelvins negativos não, né? De milésimos, né, de kelvins negativos. Ok? Deu uma acelerada no final, mas é para caber dentro do tempo de forma agradável, ok? Então, é isso, né? Vou encerrar a gravação aqui.